nós divulgamos, vou até procurar depois saber com a comunicação da casa se realmente teve uma divulgação mais ampla, onde foi divulgado, porque... Mas enfim, isso aí demonstra o momento que a gente vive, o desinteresse pela política, pelas coisas que dizem respeito ao poder público. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Paulo Antunes, doutor Márcio, Marcelo, Fernando, Maxwell, convidar o subsecretário Derossi para participar da nossa mesa e doutora Juliana está aí? Aí, doutora... É Juliano, desculpe, Juliano Tavares, para comparecer com a gente. Convidar Zé Adail, presidente da Associação Macaense de Contabilistas, participar com a gente. Mais alguém que queira ser, que o subsecretário Carolina e Nelson, também fiscais de tributo, para que façam parte da nossa o objetivo dessa audiência pública é a gente discutir, né? A gente discutir nosso Código Tributário, que já deveria ter sido publicado, votado e publicado, mas em virtude de algumas emendas que estariam graves prejuízos aqui na nossa arrecadação de 2018, né, o prefeito houve por bem vetar todo o código. A gente vai trabalhar com o código antigo, né, com algumas emendas que terão que cumprir, não é isso, Derossi, a noventena, e apesar de trazer para a gente algum prejuízo, talvez janeiro, mês de janeiro e fevereiro, ou só janeiro, eu não sei o que a gente está pensando aqui, a gente votando em outubro, novembro, dezembro, janeiro, faz a noventena, né? Mas que o intuito aqui, onde houve emenda, foi uma emenda que foi interessante a princípio para a gente, e que no final não era, né? Então, o Código Tributário realmente é um negócio muito técnico e nem todo vereador entende disso, nem pode entender logo, senão nem todos primam por isso. Então a gente está aqui para um papo muito franco, Derossi, né? Já conversei com o vereador Maxwell, o vereador Paulo Antunes, a respeito da dificuldade que tivemos e que discutimos hoje. Acho que a gente tem, de certa forma, que abordar isso aqui, né? Quais são as mudanças que ainda se farão necessárias, Paulo, porque tivemos algum problema na confecção, né? Um até detectado pelo vereador Elbert, que hoje foi lá procurar a Secretaria de Fazenda. Enfim, o secretário esteve aqui comigo até agora há pouco. Eu acho que a gente discutir isso aqui vai ser bom para que a gente tente preservar o município, tente preservar a arrecadação, porque essa que promove o direito do cidadão, do nosso cidadão, essa que promove saúde, educação, segurança, transporte, enfim. Na verdade, o dinheiro da prefeitura é o nosso dinheiro, né? Nós que pagamos, nós que temos que usufruir. Então, Derossi, você que já é um frequentador assíduo aqui, é um dos poucos que sempre vem, convocado, convidado, ou seja lá como for, você vem, né? Gostaria que você abrisse e abordasse o que você quiser. O tempo é livre para vocês abordarem, se o outro
da secretaria quiser, vamos abordar e depois a gente vai fazer algumas perguntas aqui, os vereadores com certeza estarão interessados em fazer. Bom, seja bem-vindo, você e a equipe toda, presidente da Anacom também. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Eduardo, o presidente dessa casa, o Paulo Antunes, vereador Paulo Antunes, vereador doutor Márcio Pinacur, vereador Val, vereador Luiz Fernando, vereador Maxwell e vereador Maxwell. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa audiência pública, em função que o senhor primeiramente já relatou a questão do Código Tributário, que foi vetado pelo Poder Executivo, e por recomendação da Procuradoria, não pode se apresentar o mesmo projeto no mesmo ano. O entendimento é esse. E para a gente, o município, a finança do município não ser prejudicado, a alternativa que teve foi fazer uma alteração na Lei 53/2005, principalmente para enquadrar a Lei 157, Lei Federal Complementar 2016, em que há uma cessão de qualquer benefício incentivo fiscal, financeiro, tributário, e foi enviado para essa casa esse projeto de lei, até no próximo exercício a gente enviar o novo projeto do Código Tributário moderno, que vai abranger toda a estrutura de finanças do município. Nesse momento agora eu vou transmitir a palavra aqui e passar para o Dr. Juliano, que é o nosso consultor tributário, que manuseia o Código Tributário, e vai falar um pouco desse dispositivo que por hora está aqui nessa casa para ser apreciado e votado. Boa tarde a todos. Como o Derócio já adiantou, com o veto do Executivo ao projeto do novo Código Tributário, nós apresentamos a fim de que o município possa se adequar às alterações feitas no ISS pela Lei Complementar 157 de 2006. Apresentamos então um projeto de lei basicamente com as alterações feitas no ISS, dando nova redação a subitens da lista de serviço referente ao ISS. Então, foi um projeto bem conciso e que realmente só visa adequar a lista de serviços as propostas da Lei Complementar 157, onde foram acrescentados alguns serviços e dado nova redação. Bem, basicamente é isso. Eu acho que seria melhor passar a palavra aos vereadores, se houver algum questionamento, aos presentes, e, enfim, a gente vai esclarecendo isso ao longo do debate. Inscrição, o vereador? Pode. Eu acho melhor ele fazer as questões que ele acha, né, inerente a, né? Porque, na verdade, o poder executivo aqui é que tem que apresentar a proposta para que a gente discuta, né? Para a gente questionar. Esse é o papel de quem não é do poder executivo. O poder executivo está aqui para esclarecer as dúvidas nossas todas, vereadores e técnicos que estejam aqui presentes,
mas que não façam parte do Poder Executivo. É mais ou menos assim que a gente conduz a audiência pública, né? E ele pode fazer a pergunta que ele quiser e pode até argumentar, contra-argumentar no tempo que houver necessidade, né? Então eu vou franquear a palavra aos que estão na mesa. Alguém quer fazer uma pergunta? Vereador Marcelo. Bom, presidente, boa tarde ainda. Boa tarde, Derossi, subsecretário, Juliano, os técnicos e servidores do município, aos demais vereadores, ao público presente. Na verdade, eu acho que aqui, como a liderança do bloco de oposição, é importante sinalizar, mais uma vez, a nossa disposição em colaborar com essa construção, né, e avançar nessa pauta. A gente gostaria que, assim como o presidente relatou no início, que nós já tivéssemos com esse projeto plenamente aprovado para cumprir a noventena e nós não termos divergências no início do ano que vem. Nós tivemos essa disposição em todo o processo em que o projeto chegou aqui para tramitar, aquele projeto inicial vetado. Dialogamos com as bancadas, com a liderança do governo, sobre as emendas que tínhamos divergência. Então, aquelas que eram divergentes, nós retiramos as emendas, né, eu, o próprio vereador Maxwell, porque, na verdade, foram 3 vereadores autores de emendas aqui nesse projeto que chegou e foi vetado, né? Fui eu, o vereador Maxwell, o vereador Welbert. E que eu acho... Bom, e essas emendas, elas tinham a intenção de colaborar com setores do município que poderiam e deveriam, nesse momento de crise, ter algum estímulo, incentivo, apoio. Então, eu, por exemplo, fiz emendas que dialogavam com a necessidade dos aposentados do Estado, em especial, que estão sem receber seus salários e que tivessem, assim como o governo do Estado agora, para alguns tributos, como o IPVA, financiou com mais flexibilidade, né, com mais meses para pagar os tributos, para pagar o IPVA. A gente propôs isso no IPTU, né? Dialogava também com a questão dos cervejeiros artesanais, as feiras livres, o apoio ao comércio, o pequeno e médio comerciante, que eles contratam macaenses de fato, né? Eles também são importantes na garantia do emprego para o povo macaense. E eu acho que nós estamos aqui nesse momento, de novo, sinalizando nesse sentido, de que a gente quer superar esse impasse que foi gerado, a gente quer virar essa página da forma que for possível e que, novamente, esse é o entendimento, né? Porque os tributos são para todos. Os tributos são para quem faz política pela base de apoio ao governo e para quem faz oposição, né? O tributo não pode ser transformado como, às vezes, a gente vê e até fica triste com algumas interpretações de que as emendas são feitas para disputa política. Não existe isso, né? Ninguém aqui teve essa postura, porque é algo tão importante que dialoga com a vida de todos nós. Por fim, a emenda mais polêmica, ela surge exatamente da base do governo aqui na casa. Isso nos dá foi a emenda polêmica que gerou, inclusive, uma justificativa de veto que causou um constrangimento enorme para essa casa, né? Que causou um constrangimento enorme porque sinalizava que a casa não defende o cumprimento das leis e nem defende propostas que são positivas. Na verdade, dizem que as emendas causariam efeitos nefastos nas contas públicas. Então, foi uma justificativa de veto um tanto quanto incisiva, que causou um desgaste, um estranhamento, e significa para mim, eu estou fazendo essa introdução porque eu não vou entrar em detalhamentos das minhas dúvidas aqui, porque eu acho que vocês vão esclarecer, mas é porque essa introdução é importante de se fazer, porque nós vivemos aqui um momento de muita intensidade de trabalho dos vereadores, até para a gente flexibilizar nossos prazos, para a gente aprovar no dia 30 de setembro aquele código tributário. E quando o resultado foi esse,
um resultado que confunde o processo todo, confunde a sociedade e, no final das contas, sinaliza para uma tremenda dificuldade de diálogo e de construção conjunta do governo, porque nem com a própria base ele consegue sinalizar ou apontar os caminhos, dizer os equívocos, apontar para as divergências, porque eu não acredito que os vereadores aqui quiseram atrapalhar o bom andamento do projeto de reforma do Código Tributário do município. E, por fim, eu queria só que ficasse explicado para nós se essa proposta da Lei Complementar 011, que chegou posterior ao veto, se ela estava contida naquele texto da reforma tributária, ou se ela estava contida, que eu digo, porque ela altera alguns itens, enfim, algumas questões do código vigente, né? Então, se ela compunha aquele conjunto de alterações, que era um novo código, e a gente está aqui fazendo o que é mais emergente para não termos problemas de arrecadação mais graves no início do ano, e qual o eixo central dela de alteração e por que pode essa aqui e não pode outras alterações, por exemplo, não altera IPTU, não altera... Esses detalhes, só para a gente entender o seguinte, o que a gente vai votar que não estava no Código Tributário que nós aprovamos aqui com as emendas e que teve um veto integral justificado de uma maneira muito incisiva pelo governo municipal. Eu gostaria, antes da resposta, se alguém da mesa vai se propor a responder, convidar para cá a doutora Juliana, fazer parte da mesa aqui com a gente. Aliás, eu até já convoquei a senhora enganada antes, né? E o senhor Ralph Thanos também, fiscal de renda da Secretaria Municipal de Fazenda. Alguém vai responder, o vereador Marcel? Bem, com relação a se esse projeto, se ele mantém o texto do projeto de alteração do código, sim, a gente apresentou o mesmo texto só com relação ao ISS, porque nós entendemos que era a parte mais urgente que viria a trazer um prejuízo para o município, mas foi mantida a mesma redação do projeto apresentado. Se pode haver outras alterações que não foram tratadas aqui, realmente a gente não tratou de IPTU e TBI, poderia ter sido tratado, mas a gente achou que ia ser uma coisa que iria alongar demais o debate, e a gente quis fugir disso. Não porque não pudesse, lógico que, mas em função até da celeridade, e foi um projeto que a gente fez logo em seguida ao veto como uma coisa emergencial. Por isso não foram tratados outros assuntos mais prolongadamente, até porque a nossa expectativa é de que apresentaríamos o código em seguida para ser votado, então isso aí era só para poder não perder tempo com a noventena. Depois é que soubemos pela Procuradoria-Geral que o entendimento da Procuradoria-Geral seria de que nós não poderíamos apresentar o mesmo projeto esse ano ainda, seria só no ano que vem. Então, o projeto pode ser sujeito a emendas que visem abarcar mais itens com relação ao novo código. Eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor presidente. Posso me inscrever? Pode. Está satisfeito, Marcelo? Tá? Eu cumprimento Juliana, que chegou agora com o Ralph, o Derócio, o Juliano, as demais pessoas que estão aí na mesa, que estão nos assistindo. Uma boa tarde a todos. Eu não tenho nenhuma intenção aqui de ser indelicado com nenhum dos senhores, até porque isso não faz parte do meu caráter. Mas
não posso me furtar que está faltando planejamento do parte do governo. Vem um projeto para cá, é vetado a sua totalidade, vem um outro e daqui a pouco vai vir outro. Isso é falta de planejamento. Afinal de contas, o Código Tributário é um assunto que mexe com todas as pessoas. Por um outro lado, vocês me desculpem, os senhores que representam o Executivo, e principalmente a Secretaria de Fazenda, e também o planejamento deveria estar aqui, não mexer no IPTU e no ITBI é uma grande incoerência. Por quê? O Macaé de outrora, tudo muito valorizado. O IPTU está lá em cima no teto. Então, a Macaé de hoje, aquele mesmo apartamento que você alugava por R$ 3.500, hoje você vai alugar ele por R$ 1.700, ou até pelo preço do condomínio para não ficar fechado. Essa é uma realidade de hoje. Essa é uma realidade. Estou falando aqui de coisas reais. O apartamento de R$ 3.500, hoje é R$ 1.700. Então, o seu imposto deveria baixar também. E também não mexer no ITBI. Eu acho que esse era o momento. Assim como o ISS de 5% veio para 3,75%, aí eu vou fazer uma pergunta direta a você, doutor Juliano. Eu vou te fazer essa pergunta porque eu preciso ter um entendimento melhor. Se tem um contrato, Petrobras versus qualquer empresa offshore, e dentro do bojo desse contrato estava inserido os 5% do ISS. Aí eu quero saber o seguinte, teve alguma coisa entre a Prefeitura e a Petrobras para que houvesse alguma redução? Se o contrato estiver em vigor, vai manter os 5%. Eu quero que você me esclareça, que é uma grande dúvida minha. Tá? Foi elaborado o contrato com 5%, a Petrobras, por sua vez, ela que vai reter esses 5%, e aí o que acontece com o 3,5%? O contrato está vigente, vai durar mais um ano e meio. A Petrobras vai rever esse contrato ou não vai rever esse contrato, uma vez feito, não vai ser revisto? É uma interrogação minha. E com relação à falta de planejamento, isso eu não abro mão. É um remendozinho hoje, outro remendo amanhã, outro remendo depois da manhã, e assim vem se arrastando e jogando para a Câmara uma coisa que deveria ser do Executivo. Não quero jamais ser delicado com ninguém, mas isso é uma coisa que está sendo corriqueira e rotineira do governo. Respondendo à questão da Petrobras, o ISS nos contratos ele é embutido no preço. Então, se o contrato é de 1 milhão, 2 milhões, esse ISS já está embutido nesse preço total. O que a Petrobras faz é fazer a retenção de acordo com a alíquota vigente. Então, o contrato de 1 milhão vai continuar sendo de 1 milhão. Só que, em vez de recolher uma alíquota de 5%, a Petrobras, em vez de reter essa alíquota de 5%, vai reter uma alíquota nova, que a proposta do governo foi de 3,75%. Mas o contrato em si não tem alteração nenhuma. E a gente não teve... Isso daí é uma coisa que a Petrobras não teve nenhum acerto com a Petrobras com relação à alíquota. O que a gente fez foi incorporar o incentivo que já era dado no artigo 205 da 053, a alíquota, que era um redutor de 25%, e a gente incorporou esse redutor na alíquota e passando para 3,75%. E na proposta do Código Tributário apresentado e vetado, esse redutor ele deixaria de existir, com a vantagem de que algumas empresas elas não conseguiam ser enquadradas nesse benefício. E com a alíquota de 3,75, agora todas as empresas que prestam esse tipo de serviço, de manutenção ou na cadeia de petróleo, todas elas são beneficiadas com essa alíquota de 3,75. Com relação ao IPTU e ITBI, a questão de valores, isso daí vai ser tratado na planta genérica que já está elaborada e vai ser apresentada no começo do ano que vem. Uma proposta de nova planta genérica, atualizando os valores, com um novo estudo
levando em consideração essa nova realidade de que houve realmente um declínio no mercado. Isso tudo foi levado em consideração nesse projeto de planta de valores, que vai ser apresentado logo no começo do ano que vem. Eu espero ter respondido a pergunta. Presidente, a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Antunes. Não sei se o vereador Luiz Fernando está satisfeito. Juliana quer falar? Quer falar? Só um minutinho. Deixa. Então, Juliana, acho que quer falar sobre esse assunto. Boa noite a todos, boa noite, meu amigo. Boa noite a todos os presentes. Primeiro, respondendo ao vereador Maxwell, que todo o conteúdo desse projeto de lei já estava contemplado no código, no projeto de código, todo ele, não há nada de novidade. Basicamente, é atendimento à lei federal para que a lei municipal esteja de pronto atendimento, de pronta execução em 1º de janeiro. Por isso, até a pressa da noventena. Quanto ao IPTU e o ITBI, eu entendo essa questão do mercado ter subido e a lei não acompanhou isso aí, até porque tinha índices de reajuste diferentes do mercado. E, na verdade, essa deflação, essa atualização, tudo isso a gente vai ver não é no código, é na planta genérica, que é uma lei à parte, ela não pode estar contida no código. Ela, dentro do código, tem as diretrizes dela, mas os valores dela em lei específica, a lei da planta genérica de valores. Com relação à Petrobras, a Petrobras, em todos os contratos, ela tem uma cláusula que diz o seguinte, que qualquer alteração tributária, ou para cima ou para baixo, ela vai arcar com isso aí. Mas, por ser um contrato, a gente está falando aí de direito interpartes, ela pode perfeitamente chamar o seu contratado e falar o seguinte, ó, Macaé baixou a alíquota, vamos negociar o valor desse contrato. Mas é uma coisa assim, que o município não tem nenhum tipo de ingerência sobre isso, por ser interpartes um contrato. Com a palavra, vereador Paulo Antunes. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o subsecretário Derossi e cumprimento todos que fazem parte da Secretaria de Fazenda, senhor representante da área contábil do nosso município, assistência. Eu estava um pouco preocupado, era com o IPTU e ITBI, mas já fiquei aqui um pouco satisfeito ao saber, depois da resposta da Juliana aqui, do Juliano, que em janeiro virá esta lei, da planta genérica, é isso? Então, será mexido o ITBI e o IPTU em janeiro de 2018, através da planta genérica. E dizia também o companheiro Luiz Fernando que quando veio o Código Tributário lá atrás, ele veio certinho, veio correto. As emendas que foram feitas aqui, é que depois fomos ver que foi um prejuízo, seria um prejuízo muito grande para o município. Em torno de 50 milhões ano. Foi isso que aconteceu. Quando o presidente tentou, juntamente com os vereadores, fazer aquele acordo de aprovar todas as emendas, foi para facilitar, para tentar ajudar. Mas depois foi se ver que estava prejudicando o município. Foi aí que teve que ser tudo vetado. Então, esse que chegou, Juliano Derossi, a única coisa que ele mexe, então, é só no ISS. Ou seja, reduzindo o ISS. Muito bem. Então, vou repetir, vou ser repetitivo. O ITBI, o IPTU, será uma emenda, uma lei específica da planta genérica que virá em janeiro de 2018, adequando pelos valores atuais. O vereador Luiz Fernando tem toda a razão. Né? Até um tempo atrás, inclusive nós discutimos isso, esses dias aí agora, pouco. Então, em janeiro, já estou satisfeito. Obrigado, presidente. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhor Derossi, senhores vereadores, público, eu e o colega Elbert tivemos com o prefeito, essa planta genérica ia ser apresentada. A planta genérica não foi apresentada porque eu e o Elbert pedimos para não apresentar. Porque quando nós fomos lá, tinha um aumento em determinadas áreas do município. E o prefeito teve a sensibilidade, ia ter aumento do IPTU no aeroporto, no centro, no Pecado, em várias áreas do município ia ter um aumento. Eu e o Elbert pedimos, o prefeito teve a sensibilidade, chamou o Ramires, nós dois estávamos presentes, chamou o Ramires e falou assim, vai ter ou não vai ter aumento? Não,
vai ter aumento em determinadas áreas. Então, não quero que faça isso aqui, não é para fazer, nós vamos fazer um reestudo. Então, essa planta genérica foi retirada a pedido nosso, a pedido meu e de Welbert, porque ia ter um aumento. Então, isso aí, o prefeito teve a sensibilidade, porque isso poderia ter sido mandado para cá com aumento. E nós pedimos para retirar, para refazer esses cálculos aí, porque a gente achou que ia penalizar uma população. Muito obrigado. Então, me dá uma parte aí, senhor presidente. Eu discordo de algumas questões, como por exemplo, nós vamos entrar num recesso, retornamos 15 de fevereiro. Começa a vencer o IPTU. Então, vai continuar como está hoje. Vai continuar como está hoje, valendo o de hoje. Quer dizer, até a gente voltar do recesso. O que vai adiantar mandar aqui para janeiro? Já virou o ano, já começou a vencer. A mesma forma é o ITBI. Com relação a ele vetar tudo por causa de emenda, vetava apenas as emendas, eu discordo de algumas questões, não vou criar polêmica aqui, mas discordo veementemente disso. Eu discordo. Acho que não é bem por aí. Você me permite uma parte? Tá? Na realidade, o IPTU, ele não veio no Código Tributário. Ele veria na planta genérica. Ele não veio na planta genérica porque eu e o colega Elbert estivemos lá dentro e a gente viu e analisou que ia ter aumento em determinadas áreas. E o prefeito teve a sensibilidade de não botar com aumento em determinadas áreas pela crise que nós estamos vivendo hoje em dia. Querido, olha só, entendi. Pelo menos não vai ter aumento em determinadas... Entendi, só para me ter concluir, eu entendi perfeitamente. Só que virou o ano, vai continuar o mesmo valor. Eu queria só uma parte aí, velho, se você pudesse. Não, só. Pois não. Pode encerrar. Vai continuar. Não, Vai continuar o mesmo valor, pessoal. Não, uma partezinha, Luiz Fernando. Deixa eu concluir aqui. Só porque eu já entendi que a Juliana colocou, tá, que não poderia ser no Código Tributário, já entendi perfeitamente, é um projeto à parte, é outro momento, só que esse momento tinha que ser também esse ano. Essa é a questão que eu estou falando aqui. Não, virando o ano, vai ficar no que está, pessoal. Não, partezinha, mas veio esse ano. A planta genérica veio para essa casa aqui, para ser votada. O prefeito enviou para essa casa. Só que os dois vereadores descobriram, e nós também descobrimos, quando eu fiz uma reunião aqui embaixo com o Derossi e os representantes da secretaria, aqui nessa sala de baixo aqui, que tinha lugares que ia ter aumento. Só que quem foi conversar com o prefeito foi o Elbert e o Marcinho. Então foi muito melhor retirar para não ter o aumento, perder o mês de janeiro e vir em fevereiro para a gente votar. Agora imagina se vota lá atrás com aumento, vereador Luiz Fernando. Ia ser muito pior. Mas que veio. Estava nessa casa, a planta genérica. Obrigado. Isso aí é a falta de planejamento. vereador, uma parte, sim, só para me inserir nessa. Por que vetar todo o código? Vetar todo o código, porque se veta só as emendas, não teria tempo. Nós votamos no último dia. Não teria tempo hábil das emendas virem, o veto ser apreciado aqui, a gente ia ficar sem código tributário nenhum. Porque ele não poderia publicar o código com as emendas vetadas. Ele teria que vetar as emendas, mandar para cá, o veto ser analisado, e depois de analisado, se mantiver essas emendas, ia publicar o código que nós botamos. Se não ia apresentar com aquelas várias emendas, se mantivesse o veto, ia ficar um vazio total, não ia ter código tributário. Então era melhor vetar o código todo para a gente continuar tendo um código tributário, que é o código tributário do ano passado. Porque a gente não teria nenhum código tributário com aquela quantidade de emendas. Até publicar o veto, vir para cá, votar o veto, derrubar ou manter, não teria código tributário, foi só por isso. A motivação foi certa. Foi a melhor análise que foi feita pelos técnicos da prefeitura. Seria o menor desastre. Olha só, aqui hoje o assunto é mais técnico. Eu volto a dizer, falta planejamento. A falta de planejamento faz a gente votar 2 vezes a mesma coisa, 3 vezes a mesma coisa, depois outro pedacinho, vai virar o ano, todo mundo vai pagar o mesmo IPTU, o mesmo ITBI. É disso que eu estou falando. Falta de planejamento, senhor presidente, me desculpa. Alguém pediu? O Maxwell pediu? Boa noite a todos. Quero saudar o presidente, colegas vereadores, o executivo aqui representado. Saúdo na presença de Derossi, que é o subsecretário de Fazenda. Quero inicialmente, presidente, fazer de forma bastante concisa uma observação que a grande motivação da reforma do Código Tributário se deu
pela Lei Federal 157/2016. E vários municípios, em março, em abril, já trataram esse assunto. O município de Macaé, infelizmente, deixou para tratar do assunto num momento muito complicado, porque ficou no fio da navalha dos prazos. E isso já causou um prejuízo para o município, especialmente, penso que nas novas arrecadações, por conta da noventena. E o projeto de lei complementar 011, ele praticamente espelha a 157. Parece que foi isso que eu observei. Contudo, se poderia ter vindo esse código para cá em março, em abril, em maio, por que não veio? Essa é a primeira pergunta. Outra coisa, para aproveitar, que fala do código e de outras matérias também, que vem para essa casa, vem mal instruída, ou melhor dizendo, sem instrução alguma. O Código Tributário foi uma delas. Vem sem um estudo de impacto financeiro, assim como vem, no geral, todos os projetos de lei que versam sobre alteração, despesa, mexe no orçamento, vem sem um estudo de impacto financeiro. O projeto 011, ele vem com uns indicativos em relação à perda desse ISS, quanto à emenda que o vereador Elbert citou, e corresponde aqui, pelo que está no anexo, 5.600.000, que poderia perder. Mas ganharia muito mais nas alíquotas novas, e das taxas de cartão, das operadoras de débito e crédito, e de assistência médica suplementar, os planos de saúde. Teria uma contrapartida. São 5 milhões. O que é arrecadar com as taxas e cartões poderia passar aí, porque não veio o estudo de impacto financeiro. Então o vereador fica prejudicado na análise. Então essas taxas aí podem gerar 10 milhões, 15 milhões. Eu não sei quanto que vai gerar. Mas não veio o estudo de impacto financeiro. Veio no projeto 11, provocado pela questão da emenda do vereador. Mas da contrapartida que vai ganhar, não apareceu. Só Parte, sim. uma parte. Não, eu até hoje, desculpe Derossi, desculpe todos os técnicos, eu questiono muito se a emenda de Welbert causaria esse prejuízo todo, ou se realmente estimularia a vinda de novas empresas aqui a partir do momento que Macaé estava mais competitiva, ou pelo menos estava igualmente competitiva com as outras. É um negócio que os técnicos alegam e eu aceito, mas eu não tenho certeza desse prejuízo, não. Eu não tenho, que não entendo nada disso. Mas a gente entende de economia, de mercado, né? A gente sabe quanto prejuízo a Lei Rosinha deu ao município de Macaé ao atender municípios próximos a gente com alíquotas menores de imposto. Então, eu não sei se a emenda do Elbert causaria esse prejuízo todo. É uma coisa que a gente só veria no futuro. Obrigado. Não sei se Vossa Excelência, que está presidindo a audiência, permite, mas tem uma representante do Executivo que gostaria de fazer o debate comigo, pedir uma parte. Claro. Sim. Pois não. Do Elbert, no caso. É porque, na verdade, o projeto nosso inicial, que o impacto seria de 5 milhões, não com a emenda dele. Não sei se foi entregue todos os impactos que a gente fez. Com relação ao IPTU, ITBI, parece que ficou difícil calcular impacto, mas o ISS, a comissão calculou exaustivamente por diversos dias os impactos das novas alíquotas. Fizemos várias simulações. A gente teve até muita dificuldade de fechar essa lista, porque a lista de serviços, a gente queria ao mesmo tempo fazer uma coisa mais econômica para as empresas, que ficasse uma legislação mais fácil das empresas assimilarem, mas ao mesmo tempo não fosse muito diferente dos municípios circunvizinhos ou outros que tivessem uma realidade econômica parecida com a nossa, como Santos, etc., para que a gente não perdesse as empresas para esses municípios, mas que fosse também coerente. Não adianta fazer igual o Rio das Ostras, que botou 2% em tudo e não dá uma atenção a um cartão de crédito igual a um serviço de saúde, o que não é correto e que, de uma certa forma, é renúncia de receita. Então, quando a gente fez o impacto inicial, a gente fez em 3 alíquotas, né? A lista de serviços inicial, que seria 3,75, 5 e 2. E
comparando com a realidade de municípios semelhantes ao nosso. E 5% ficariam com pouquíssimos serviços, que são aqueles que a gente não pode atrair a empresa para cá, que é cartão de crédito, banco, que vai ter o serviço aqui independentemente de qualquer coisa. Vale lembrar que cartão de crédito já era um serviço previsto, mas que a gente não ganhava nada com a tributação dele, porque era no município da origem, de onde é estabelecida a empresa. E a 157 mudou o município da cobrança, que seria da onde é o movimento. Então, assim, a nossa emenda inicial seria perda de 5 milhões, que foi muito difícil chegar nesse número, muito. Com a emenda do vereador Elbert, a perda seria em 3 anos de 60 e poucos milhões em valores de 3 anos atrás. Atualizados, esses valores seriam muito mais altos. Seria uma perda de 30% no item 1401, que é um item que tem potencial de crescimento relativo e é um item que os contribuintes não costumam sonegar na declaração. E é a segunda arrecadação do ISS. Eles não costumam sonegar. Até porque se é um item de alíquota alta, eles não costumam sonegar. E a média atual do líquido de percentual, apesar da alíquota dele atual ser 5%, a média dele é 4% de recolhimento. Por que 4%? Porque muitas empresas têm incentivo, algumas não. Então, assim, botando em 3,75 já baixaria e a emenda dele seria para 2%. Então, teria um impacto muito grande. A gente ficou com medo desse impacto em valores atualizados ser muito pior. E foi um dos motivos. Agora, a gente não tinha opção, a gente conversou com a Procuradoria-Geral, de vetar, parece que a Procuradoria vetar apenas os artigos. Gostaria de retomar a pauta. Porque não voltaria a redação anterior. Você permite? Claro, claro. Sim. Então, está aqui no anexo. Não tem dúvida nenhuma. Foi calculado, vocês calcularam, né, sobre o índice 3,75, 10.588.000 e algumas coisas, e a 2% seria 5.647. Como o orçamento é anual, a gente estuda o impacto anualmente. Eu queria só fazer essa referência do valor e da contrapartida, que só fala do que perderia com a emenda dele. Não fala no estudo o que ganharia com as taxas. Isso é que eu acho ruim. Não mostra os dois lados, né? Como na pregação ontem, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Foi a pregação de ontem. Então, só mostra um lado, só mostrou o lado de César. Quer dizer, execrando quase o vereador, colocando a culpa nele, ou na Câmara, que aprovou, né? Aí eu vou sair desse assunto, porque já está bem desgastado e já é quase ponto pacífico. Gostaria de citar mais algumas coisas, e isso vai me orientar nas emendas que eu estou preparando para o projeto 11. Antes, comentar também, senhor presidente, que ano passado nós aprovamos aqui, vereador Luiz Fernando, vereador Elbert, um requerimento, que é o requerimento 512, que questionava exatamente como que se dava a cobrança do ITBI. Isso, ano passado. Antes até de ser publicada a 157. Apontando os erros, foram debatidos aqui os erros, foi aprovado o requerimento, enviado para a prefeitura e não aconteceu nada. E a questão do ITBI, no atual código, ela está incorreta. Inclusive, no requerimento, eu juntei transitado e julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, falando onde estão os erros. E o projeto 011 não veio corrigir isso, que é uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade. O projeto 011 deveria, no meu entendimento. Então, o que eu fiz? Preparei uma emenda. E gostaria, senhor presidente, de fazer esse aprimoramento, se o governo entender, para a gente olhar junto a emenda para colocar, porque é uma coisa que, se o contribuinte não quiser pagar ou quiser entrar com ação de constitucionalidade, vai acontecer. E esse caos é contra o cidadão e é contra a prefeitura. É complexo, no meu entendimento. Então, eu coloco as emendas à disposição para a gente fazer uma avaliação, um aprimoramento, para
salvar mais alguma coisa, se Vossa Excelência entender assim. Se não, eu apresento as emendas em plenário, a gente vai discutir em plenário e votar pela aprovação ou rejeição. Outra questão que eu acho de suma importância, que é a do aprimoramento dos códigos tributários, de uma forma geral, e nós temos, aí eu peguei 2 exemplos, peguei um de uma cidade grande, Rio de Janeiro, e peguei de uma cidade pequena, Casimiro de Abreu. Os códigos tributários, eles têm feito uma composição das juntas de julgamento com representação do contribuinte. Eu penso que a gente não pode abrir mão disso. Até a junta de julgamento de recurso interposto de multa de trânsito tem lá o representante do sindicato, do motorista. E todas as juntas de interposição de recurso, pelo menos a partir de segunda instância, tinha que ter o representante do contribuinte. O 011 não traz isso. Eu gostaria, eu coloquei na versão anterior e gostaria de colocar novamente e tratar assim, desse aprimoramento junto com a liderança do governo, junto com os órgãos do governo. Então tem a questão do ITBI, a questão das juntas, e uma outra questão também que eu trago, que é do meio ambiente. Também Vossa Excelência sabe, todos aqui que compõem, pelo menos eu vejo por notícia, eu não sou técnico, sou um curioso. E temos notícia que o preço público é matéria de inconstitucionalidade, que deveria ser transformada, aquilo que é preço público, para dar constitucionalidade, para as devidas cobranças em taxa. Que as taxas têm prestação de serviço. É o caso do meio ambiente, que faz análise dos requerimentos de licenciamento ambiental. Então, eu queria também apresentar uma emenda nesse sentido e conversar com os senhores do governo para ver se tem cabimento a gente fazer esse aprimoramento. Eu já estou concluindo. Vereador, só me dá mais uma parte. É rápido, não é discutível, não. É pedir aos vereadores que colaborem para ver se a gente faz as emendas essa semana e se a secretaria também colabora, a Secretaria de Governo, para que a gente possa debater essas emendas ainda essa semana para ver se a gente vota extraordinariamente segunda-feira ou sexta, eu sei lá, ou sexta é feriado. Sexta é dia do servidor? Não, né? 2 que é feriado. Se a gente vota segunda, mas segunda eu acho que é 31, não é? Hein? Segunda é 30. Então, uma extraordinária segunda para a gente votar, porque 30 votando, 31 dá para publicar. Então, 31, votando 30, publica 30 mesmo à noite. Não, a noventena... Então, mas quanto mais antes, melhor. Nós tivemos março, abril. Vereador, não com esse quadro, nós tivemos outro quadro. Né? Não, mas nós quadro de expectativa de vir, não veio, vereador. Nós estamos discutindo do real, Esse é o pedido que eu estou fazendo, mas também... Eu inclusive, estava aguardando a audiência pública para protocolar as emendas, para conversar. Então, amanhã a gente protocola e a gente avalia. E aprimorar junto com... Ué, então... Eu gostaria de estar recebendo... Dá uma parte. Só uma parte, só para eu concluir aqui com o Maxwell. Eu queria que a secretaria também se propusesse a vir aqui terça ou quarta ou quinta e a gente sentar e conversar isso aí. Dá né? uma parte. É exatamente o que o Eduardo acabou de falar. Eu já ia propor, a gente propor com eles, do governo, para vir aqui e a gente conversar no gabinete. A gente já conversar, já tem as emendas para a gente chegar e conversar antes, para a gente já apresentar as coisas todas que podem ser emendadas, para não ter problema e a gente sair já com a definição ali, ó, isso aqui vai, isso aqui não vai, e eles também ajudarem a gente, ó, isso aqui não vai, e aí a gente vota aqui. Se eles disserem também que tem determinadas coisas, a gente vota, depois a gente vota. A gente está propondo um entendimento, como você está propondo, a gente ter um entendimento entre eles e você e nós aqui, vereadores. Então, seria Perfeito. uma coisa nem oposição na situação, para tentar conciliar isso o mais rápido possível. Vereador Paulo Antunes. Eu acho que poderíamos, sabe o quê? Muito bem, Marcinho, isso mesmo que eu ia propor o vereador Maxwell.
já que ele estava querendo, se propôs sentar com o governo para conversar sobre as emendas deles, que isso é ótimo, é importante, já ficasse marcado agora. Amanhã ou depois aqui na sala, aqui embaixo. O vereador Maxwell já está com as emendas prontas, perfeito, juntamente com o governo para conversar. Que, lembro muito bem, na semana passada, quando o grande expediente foi cedido aqui aos contadores, e o representante da OAB, o doutor André, frisou muito que dia 1º/11 seria importantíssimo já estar aprovado isso. Dito pelo doutor André. É isso? Então eu acho que ele já deveria marcar agora com o vereador Maxwell, dia e hora. Amanhã ou depois de amanhã aqui, para que possamos votar o mais rápido possível. Obrigado, vereador. Eu acho uma parte, eu acho que esse dia deveria o vereador Maxwell escolher. Agradecer a boa vontade do vereador, que está tendo da gente discutir esse negócio, que é essa coisa que é importante para a gente, agradecer ao senhor, mas lembrar que o vereador tem o direito de requerer o tempo, o prazo que ele tem direito, e nós vamos seguir o que o regimento diz. Se o vereador não quiser discutir agora, quiser ter o prazo total para apresentar as emendas, ele vai ter. Então, eu queria agradecer, vereador, sua compreensão, né, e dizer que eu acho que o Poder Executivo é que tem que se colocar à disposição do senhor para discutir no prazo que o senhor for melhor para o senhor. Agradeço a sua compreensão e indicação também. No final da sessão, posso me reunir com os interessados do Executivo e compor essa agenda, o mais rápido possível, é claro. Dois juntos. Os interesses. A outra emenda, ela fala sobre IPTU, mas que vai ter abrangência a partir... Não, mas nessa emenda cabe aqui no Código Tributário, que a abrangência dela seria a partir de 2019, que trata-se de um incentivo para colocar o sistema de energia solar nas casas. Então tem uma comprovação, um negócio que comprova facilmente, porque vem na conta de energia elétrica, né, a redução de consumo. Eu já estou concluindo, é um segundo para concluir, estou na última questão que eu gostaria de colocar para todos, é a questão de obra e a questão de hospedagem. Porque no projeto inicial, no projeto de lei, né, que foi vetado, ele trazia a alíquota de hospedagem para 3,75. Hoje é praticado, ou está no código 5%. Né? Eu não sei se ele está praticando ou se tem algum redutor, no caso de hospedagem. E se a gente tem alguma política, uma política de turismo mesmo, não tem, deveria ter, mas se a gente quer dar um fomento, eu gostaria de apresentar na alíquota que estava previsto o projeto de lei anterior do Código. E, para concluir, a última questão é que se fala de obra. E o projeto 011 veio com 2%. E eu achava que podia continuar 1%. Hein? Se eu tiver, eu sei que muita gente vai falar, mas eu vou falar primeiro para não constranger ninguém. Né? Não vou constranger ninguém aqui, não. Eu mesmo vou falar. No artigo 8º, estou com a 157 aqui na mão. No artigo 8º, parágrafo 1º, diz o seguinte: dos 2%, tudo tem que ser 2%, exceto, está na segunda linha do parágrafo, na penúltima linha do parágrafo 1º do artigo 8º, para serviços que se referem ao subitem 702, 705, 1601 da lista anexa da lei complementar. Então, exceto. Foi feito, no meu entendimento, posso ser que eu estou errado? Ou fizeram uma leitura só vale 2%? Então, obra é o que dá mais emprego no Brasil inteiro. Se a gente não precisa penalizar a obra, por quê? Obra dá emprego, não é só emprego, gera uma economia, uma coisa absurda. Que é uma colher de pedreiro, são caixas de piso, toneladas de cimento e mão de obra. Eu acho que a gente tem que incentivar a construção civil. E ainda, só vou concluir aqui com mais um comentário, passo a palavra para a doutora Juliana. Tem mais um item aqui que veio
eu queria ter uma explicação, pode ser que eu esteja errado, no item 7.10 também. O 7.10 se refere à limpeza, manutenção, conservador de vias e logradouros públicos. Aí está 3,75%. Hoje está 5%, né, passou para 3%. Eu imaginava que poderia ser até 2%. Eu que não fiz emenda nenhuma, não. Só estou colocando um questionamento. Por quê? Porque, no meu entendimento, o maior tomador de serviço de limpeza pública é o gestor público, é a prefeitura. Então, ela está, de uma certa forma, no meu entendimento, está aumentando o valor do contrato. Vai ficar mais caro para a prefeitura, fica mais caro para todo mundo, botando mais imposto. Então, é isso que eu gostaria de ter um esclarecimento em relação ao item 7.10. E o item de obras também, que eu acho que a doutora Juliana quer falar sobre isso. Só perguntar se alguém na mesa quer. Você já fez as perguntas, né? Vamos ver se alguém quer Derossi, ou doutor Juliano, alguém. Doutora. Em específico sobre a construção civil. Realmente é sabido por todos nós que é uma grande geradora de emprego e tudo isso. Mas o artigo da Lei 157, que excetua a construção civil, ela não excetua a alíquota de 2%. O que ela excetua é que pode haver abatimento na base de cálculo, pode haver uma série de coisas que nos outros itens não poderia haver. Então, vou dar um exemplo. O dentista, quando ele faz uma obturação no dente da gente, ele cobra pelo preço total do serviço, ele não pode abater o preço da amálgama, da resina que ele embutiu no serviço. Na construção civil, todo aquele material que foi fornecido por ela é abatido da base de cálculo. Então, quando você tem uma obra de milhões, na verdade, o que é trazido para a tributação do ISS é cerca de 10%, 15% do valor daquela obra. Por isso, a alíquota de 2%. Antes, no código agora em vigor, nós colocamos um limitador nesse abatimento, porque também é muito difícil a empresa que chega e comprova realmente a material fornecido. E a própria lei federal, ela tinha uma dubiedade com relação a material fornecido e material produzido. Então, como ela não era firme nisso aí, a gente, até por questão de precaução, a gente falava assim, então vamos botar um limitador nesse abatimento. Agora não. Agora, o que ela comprovar que ela forneceu vai ser retirado da base de cálculo do imposto. Então, assim, a gente vê como um contrato, nossa, são contratos milionários. São, mas o que é trazido para a tributação? Muito pouco. A média é entre 10% e 15% do valor total de um contrato, porque tudo ela bate de material fornecido. Entendeu? Especificamente em cima de quê? É o preço do serviço. Mas se você pegar no item 702, vem assim, exceto o fornecimento de material produzido pelo prestador do serviço. Então, esse produzido antes, a gente tinha interpretação assim, produzido é uma laje que ele teria que ser produzido no canteiro da obra. Então, isso é uma laje que ele produz no canteiro da obra, é aqueles pilares, né? Então, a gente limitava isso aí. Mas no corpo da lei tinha fornecido. Então, você ficava, é fornecido ou é produzido? Então, vamos botar um limitador. Se não me engano, a gente botou 40% ou 60%, não foi uma coisa assim? Eu não me lembro. E aí, nós colocamos um limitador, Maxwell, no sistema. No sistema, entendeu? E aí, com a 157, e bate na questão do fornecido, então a gente trouxe para 2%, sabendo que, na verdade, a base de cálculo que está sendo trazida para a tributação é muito inferior a 2%. Entendeu? Em anos de fiscalização, a gente está reparando em vários municípios, assim como a gente, menor, maior, ninguém está usando mais 1% de construção civil. A gente não consegue achar mais município, nenhum. Eles já estão considerando 2% como um incentivo. E agora, um 57, com essa interpretação dúbia, que a gente pesquisando, viu que escritórios privados de advocacia interpretaram de uma maneira e doutrinadores que são ligados ao direito público interpretaram de outra. E quando a gente via a redação anterior, era regulada pela 88 da ADCT.
E ela falava expressamente que a alíquota poderia ser menor que 2%. Agora não é falado expressamente, ele usa o exceto. Quando ele usa exceto, tem dupla interpretação. Se ele está se referindo ao abatimento da base de cálculos e incentivos ou se está referindo à alíquota. Na dúvida, como há uma previsão expressa de improbidade administrativa ao chefe do executivo se descumprido, que é uma coisa rara em lei tributária, a gente não vê essa previsão de improbidade em lei tributária. Fizeram isso porque tinha gente que botava 0,5%, etc. A gente tem que adotar o que preserve tanto a Câmara, ao emendar, quanto o gestor público. Mas, assim, não vai significar um prejuízo, porque vai sair também um regulamento da construção civil e, de maneira nenhuma, foi pensado em prejuízo aos construtores em geral. Eu agradeço aí. Analisando o Maxwell de um modo geral, a gente crê até que o que vai ser trazido para a tributação vai ser até menor do que atualmente é trago. Sim. Tá. É porque, como seu nome mesmo, gente? Carolina, né? Eu entendi bem, o doutor Juliana falou, doutora Carolina. Contudo, o parágrafo 1º é ao caput, que é o artigo 8º. E o artigo 8º só fala dos 2%. Né? Então fica realmente uma condução complexa. Embora que tenha, entendi que tem a base, está prevista aqui, a base redutora de cálculo, por conta dos serviços executados na obra. Mas tem a disposição expressa de que a menor alíquota é 2%, não 5%. Aí fala, exceto, mas fala do caput. Exceto é abatimento na base de cálculo e outras coisas que venham a induzir a você chegar numa base de cálculo inferior à aplicação de 2%, que é o caso da construção civil. Porque você tem esses abatimentos. Eu penso assim, se a gente colocasse uns 10 advogados aqui, cada um vai ter uma opinião diferenciada. A gente tem um problema muito prático com a falta de alinhamento dessa alíquota com a do 7,21. E a análise da Fazenda tem que ser sempre profística, é uma questão também de responsabilidade Não, funcional. mas isso aí a gente sabe que tem. Inclusive, estamos aqui por conta disso, né? Porque a gente está tendo um problema também, um questionamento desse item pelas empresas que são de petróleo. Eles questionam muito o que é construção civil, sempre. E eles, às vezes, consideram construção civil qualquer, por exemplo, fez uma tubulação, não botou no solo, eles já acham que é construção civil. Aí você imagina, você tem que autuar a empresa, e acontece muito pela prática da fiscalização. Não, isso não é construção civil, isso é manutenção, isso é item 14, ou isso é 7,21, serviço de apoio de exploração de petróleo. A maior parte deles é 7,21. Então, eles se sentem desprestigiados pela diferença de alíquota e tentam enquadrar. Isso é terrível, é um custo, é terrível para as empresas produtoras de petróleo. Então, assim, o alinhamento dessa alíquota com 7,21, fora todas as questões foram discutidas, de 2%, seria também atender a demanda das empresas de petróleo. Não, você se sente desprestigiado por pagar pouco imposto. Não é o desprestígio, é a falta de conceito jurídico do que é a construção civil. Certo, isso aí deve estar na ABNT. Tem normas que regulamentam isso aí, até que é edificação. Quanto mais... Sim, mas não vamos entrar nesse... Está no KNAI. Está no KNAI também. Codificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, tem várias questões, né, que eu acho que por enquanto é o que eu gostaria de colocar. No final da sessão, posso me reunir com os senhores representantes do Executivo para a gente fazer um aprimoramento. E minha intenção é colaborar nesse último momento, já que perdemos a chance de fazer uma coisa maior. Mas aí vamos trabalhar para o município recuperar alguma coisa ainda, né, que seja por essas emendas. Alguém mais quer se manifestar? Por favor. Boa tarde a todos, acho que ainda é boa tarde, não, aí já é boa noite. Presidente ad hoc Elbert e doutor Eduardo por aqui, demais vereadores, membros da sociedade organizada, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, meu nome é José Adail, eu estou presidente da Associação Macaense de Contabilistas e gostaria de colocar alguns pontos, alguns já até foram abordados pela própria secretaria, alguns pelos vereadores, mas para efeito de reforço
de tudo que está sendo debatido aqui, a gente já vem participando nesse momento até agora. Então, assim, o primeiro item que eu gostaria de colocar era a questão do próprio ITBI, a questão do fato gerador. Estava até conversando com o Derossi e com o Juliano agora, um pouco antes da própria da audiência. Enfim, eu acredito ser importante por conta de dispositivos legais a gente, de repente, tratar de alguma forma, ajustar essa questão. Uma questão também que eu não enxerguei aqui, e aí de repente vocês podem me orientar, é a questão da revogação dos benefícios anteriores, né? Se estão revogados com a própria legislação ou se eles vão permanecer. Não vi também aqui, e aí é um pleito até da categoria, até de algumas outras profissões, a questão do uniprofissional. A gente já entrou com um questionamento na prefeitura há algum tempo atrás, a consultoria tributária, por conta do decreto 406/68 e por conta também da legislação do Simples Nacional, que algumas coisas são incongruentes. Para quem não sabe, é porque o 408 regra, apesar dela ser de 1968, ela regra a questão do uniprofissional, a questão do ISS fixo, né? E também expor um pouco das nossas preocupações em relação ao já exposto também pelo vereador Maxwell, em relação à junta de julgamento, primeira e segunda instância, ter uma participação da sociedade civil organizada nessas juntas, com o intuito de ter uma atividade mais equânime, né, um julgamento mais equânime, talvez. Colocar à disposição a AMACOM para os estudos tributários futuros, tanto na Câmara quanto na própria Secretaria de Fazenda, ou eventualmente até no planejamento, que eu acredito que talvez possamos ajudar alguma coisa até no estudo de impacto econômico, porque é uma preocupação que nós como contadores temos, e obviamente alguns economistas que porventura estejam aqui vão ter também, porque às vezes pode fazer um estudo de impacto econômico em cima do que está sendo perdido agora diretamente, mas em alguns casos não se avalia o que eventualmente pode ser conseguido com uma redução de tributos, né? Até que ponto uma redução de tributos pode gerar um aumento de arrecadação, né? Por trazer um incentivo maior e talvez empresas de outros municípios venham atuar aqui na nossa cidade. Enfim, acredito que eu tenha colocado tudo. Colocar também, obviamente, nossa preocupação com a velocidade da aprovação disso por conta da noventena. E, fundamentalmente, isso. Colocando à disposição para a questão da planta genérica, caso seja necessário, dos estudos tributários e qualquer outras questões relativas aos impostos que, porventura, se façam necessárias. Somente. Muito obrigado, presidente. Alguém quer se manifestar sobre as palavras do José Adail? Doutora Juliana, por favor. Sim, eu acho muito pertinente a emenda proposta pelo vereador Maxwell Vaz com relação ao momento de cobrança do ITBI. Acho que também é um momento ideal para tratarmos desse assunto. Quanto à revogação dos incentivos, foi apresentado, não foi? A Câmara, no projeto também, a revogação, na medida em que também foram apresentadas as novas alíquotas. Não é? Porque com a revogação teria itens que a gente também teria que mexer agora. Com relação aos profissionais, a sociedade uniprofissional, muita gente confunde o Decreto-Lei 468 com o ISS fixo. Ele não trata de ISS fixo, ele trata de alíquotas fixas, né? Isso é tratado, sim, pelo Simples Nacional, mas o município pode legislar sobre a classificação da sociedade uniprofissional, né? Existem situações em que o município não considera a sociedade uniprofissional pelo simples fato dos profissionais terem a mesma habilitação. Por exemplo, uma clínica que tem ginecologia, obstetrícia, dermatologia, isso não é uma sociedade uniprofissional. São profissionais que atuam em ramos diferentes.
E uma das situações da uniprofissional é que eles atuem no mesmo ramo. Não estou falando ramo de medicina, lógico, mas são profissionais distintos. A mesma coisa acontece na engenharia. Um engenheiro civil, um engenheiro hidráulico, um engenheiro elétrico, não tem como formar uma sociedade uniprofissional. Então, são esses regramentos que o município coloca. E aí, comprovado isso aí, o ISS é fixo? Com certeza, mas tem que haver o regramento disso aí pelo município. E isso é uma composição da lei da 123, né, com a nossa, que é federal, com a nossa lei, com o nosso Código Tributário. Quanto à junta, agora aqui é só a título de informação, sem opinião previamente formada, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma junta, de uma comissão mista da lei anterior de mais-valia. E a gente, nessa questão de trazer o contribuinte ou representante para mais perto desse processo, nós nomeamos membros do Conselho de Corretores, nós nomeamos membro do Corpo de Bombeiros, por causa da questão de habites e certidão de aprovação, e foi uma derrota. Por quê? Porque o município ele era carente de uma celeridade no julgamento desses processos, que as pessoas de lá não tinham essa disponibilidade. Então, nós não tivemos uma feliz experiência com comissão formadas de gente fora da administração pública municipal. Então, nisso, os processos só iam se avolumando e as pessoas cobrando de nós uma resolução daquilo ali, e a gente pendente da possibilidade daquela pessoa que foi nomeada pelo outro órgão para representá-la, e ela vindo a participar das nossas reuniões. Não estou falando que isso vai acontecer agora, mas foi uma experiência infeliz que nós tivemos, e acabou que a comissão ficou restrita realmente às pessoas que integravam a comissão, porque sabia o quanto aquilo ali doía, enquanto aquilo ali entravava as ações do município. Haja vista alvará, haja vista expedição de habites, uma série de coisas. Então, assim, ao nosso pensamento, ao propor os componentes da junta, foi através dessa vivência que nós trazíamos também da lei de mais-valia. Mas nada que não possa ser pensado e possa ser melhorado. Só a título de informação. E quanto ao ISS, a gente fazer previsão de arrecadação, isso é uma coisa muito temerária, porque, assim, eu não consigo te falar quantas empresas vão chegar em Macaé no próximo ano e qual vai ser a arrecadação delas, qual o contrato que elas vão fechar. Então, isso a gente pega sempre médias de anos passados, sabendo que a gente já teve um passado bem melhor economicamente. Então, tem que ser uma avaliação bem tímida e segura dentro daquilo que é possível. E foi nessa avaliação que a gente propôs as alíquotas, né? Lembro até que eu conversei aqui sobre como é que a gente chegou na questão da renúncia fiscal, que ficaria em torno de 5 milhões, com os incentivos, com a redução que estava sendo proposta até aquela data, sem o 1401, com o 1401 a 3,75, que eu expliquei a questão que a gente pegou o IDH, não, foi o que a gente pegou? De Campinas? PIB. Então assim, então essas variáveis, né, a gente está fazendo de tudo, tentando baixar a carga tributária, né, oferecendo incentivos para o IPTU para poder trazer essas empresas. Mas a gente também tem que lembrar que não depende só da gente. A gente tem uma questão portuária e pendente, nós temos questões de habitacional, uma série de coisas também que acabam cruzando com a questão tributária também no município. E como eu já falei da outra vez, a questão de alíquota de Macaé nunca foi empecilho para a empresa vir para cá, nem sair daqui. As que saíram daqui foram procuradas por nós para saber o que impactava. E, à época, o que impactava era a grande especulação imobiliária. Elas não tinham dinheiro para comprar terreno em Macaé para se instalar aqui, né? Só isso. Juliana? Sim. Eu conversei com o companheiro Maxwell ali e a gente viu amanhã 15 horas para a gente poder dar.
Eu gostaria que vocês... Excelente. Por Tá nós, bom para tá vocês? ótimo. Já falei com o Derossi, já falei. Então, Maxwell, amanhã a gente faz uma reunião 15 horas para a gente discutir. Muito obrigado. Alguém mais quer se manifestar? Alguém do governo? Zé Adail. Só um minuto. Em relação à questão da junta de julgamento, a sugestão seria alguma coisa com a equipe mais técnica, obviamente, né? E também não estaríamos tratando como a questão da mais-valia, porque é uma coisa que tem um prazo de início e fim muito reduzido e, obviamente, para se organizar essa sociedade, para poder trabalhar, realmente imagino que deva ter sido uma dificuldade bastante grande, mas a ideia das juntas nas juntas de julgamento, tanto da primeira e segunda instância, trazer, obviamente, alguém da própria OAB, né, da parte tributária da OAB, enfim, advogados, contadores, eventualmente economistas, enfim, participação da sociedade de uma forma geral. A questão do estudo de impacto econômico, eu concordo com você que eventualmente a gente não tem como prever o futuro, mas a gente pode eventualmente traçar cenários, né, pessimistas, otimistas, enfim, e aí, obviamente, com uma equipe técnica, talvez terceirizada que seja, trazer esse estudo de impacto. E a questão do uniprofissional, enfim, aí é mais para debate, o que pode, o que não pode, até onde se pode ir, enfim. Satisfeito, presidente, obrigado a todos. A palavra continua franqueada. Quem mais quer fazer uso dela? Doutora Juliana. Eu estou terrível no microfone. Fica à vontade. Então, assim, OAB, eu sinceramente não acho necessário, porque todos nós procuradores temos que ter inscrição OAB. Então, eu me sinto também representante da OAB. E lembrando a todos aqui que o procurador não é advogado do prefeito, ele é advogado do município. Então, nós estamos aqui, eu, na minha função de procurador, eu procuro o melhor para o município. Não é o melhor para a Secretaria de Fazenda, nem o melhor para o contribuinte. É um meio termo para todos os dois. Mais alguém? Bom, eu, esperando o doutor Eduardo voltar, ele não chegou aqui ainda, eu vou fazer algumas considerações também. Peço questão de ordem só. Questão de ordem, vereador Maxwell. Para não interromper Vossa Excelência depois. Tem uma questão que eu coloquei aqui, que se puder ser comentada, foi sobre o item 7.10, que trata sobre limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos. Eu falei que me parece que ele impacta mais, que o maior tomador de serviço é a prefeitura. E que 3,75% ou 2%, o que seria melhor para o município? Só isso, é uma dúvida, eu nem coloquei emenda em razão disso, mas eu gostaria de ter uma opinião. Muito conveniente e nós não temos nada a opor com relação a isso, não. Chegou a ser discutido pela comissão. Sim. Nas emendas, né, que eu fui chamada a opinar, foi uma das coisas que nós acolhemos muito bem. Porque, na verdade, o grande contratante desse item aí é o município de Macaé. Então, isso vai acarretar realmente baixa de preço de contrato. Sim. Posso fazer uma parte rapidinho? Eu entendo, sinceramente, que no caso é indiferente. O município vai ser cobrado mais caro, mas também vai receber mais ISS, enfim. E nesse caso, se a gente parar para avaliar um pouquinho, caso o serviço seja tomado por alguma outra empresa que não seja o município, ele vai ter que pagar o 335, que é mais alto. Então, enfim, é indiferente. O município vai pagar e vai recolher da mesma forma. Obrigado. Palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, representante da Associação de Contabilistas, Derossi representando, e mais outros servidores representando a Secretaria de Fazenda, público presente. Boa noite a todos. Bom, presidente, eu queria também manifestar, eu tenho aqui até que falar sobre esse projeto 011, mas antes eu vou falar um pouco sobre 08 e falar um pouco sobre a emenda, né? Foi tão citado aqui as palavras. Bom, na verdade, eu continuo achando, presidente, que a emenda é uma emenda muito boa.
espero que a gente consiga avançar no projeto que vai vir o ano que vem, consiga avançar nesse sentido. A verdade é ponto de vista. Nós tivemos aqui, claramente, o governo mandando para essa casa, onde nós votamos, um projeto onde deu incentivo de 5 milhões. A questão é o ponto de vista. Do ponto de vista de quem está na fazenda, fazendário, estritamente fazendário, é ruim. Claro, porque dá trabalho. Dá trabalho para poder buscar empresa, porque a curto, hoje, essa discussão é para retenção do capital, olhando é muito mais fácil, de forma conservadora, dar uma resposta, falar, não, é melhor, não vou abrir mão de 28 milhões por mês, por ano, é muito dinheiro, mas se a gente for olhar do ponto de vista econômico, de geração de emprego, retenção de empregos, de renda, de atração de empresas para o município, é muito interessante. É claro que é. O Juliano até coloca que nunca foi, talvez, para as empresas aqui, esse é o motivo das empresas saírem, mas não é possível que só a questão imobiliária colocou a Zen de Rio das Ostras no número de empresas igual ao de Macaé. É igual, o número de Rio das Ostras é igual ao de Macaé. E Macaé tendo todo essa infraestrutura que nós temos aqui. Então, na verdade, é uma proposta que ela leva a questão do incentivo. De início, realmente, nós vamos perder 38%, mas eu espero que se não for 2%, que se venha 3%. Eu fiz um estudo onde as cidades que estão no nosso entorno é menor. E se partir do ponto de que o fato gerador da tributação é o endereço do prestador de serviço e não o local da atividade, isso é muito perigoso. Se o dono da empresa souber que em Conceição de Macabu ele vai pagar 2% no 1401 e vindo para Macaé ele paga 3,75%, se eu sou empresário, eu não, sou representante do povo, sou vereador e tenho um compromisso com essa cidade. Agora, se eu sou empresário, eu ia para lá mesmo, 2% só, e eu pegando serviço aqui, eu pagando e levando emprego, levando serviço para lá, eu fui muito contemplado na palavra do representante da Associação de Contabilistas aqui, que falou, realmente, olhando assim, de forma imediata, porque vai dar trabalho, ter que buscar empresa, ter que ir lá no Açu, que é 2,5%, lá em São João da Barra, que é 2,5%, Niterói é 2%, Açu é 2%, Rio das Ostras é 3%, vai dar trabalho, ter que ir lá no Açu, falar, olha só, você vai ficar aí dando mato, com todo respeito, vem para cá, toda a estrutura que nós temos aqui, HPM, aeroporto, tudo isso, com 2% também não vai valer a pena ficar aí. Então é uma discussão maior. Se for realmente partir do ponto de que nós vamos perder, é fato que perde 28 milhões, é fato. Mas se a gente souber fazer uma política de desenvolvimento econômico, uma política de governo como um todo, e não só a avaliação da Secretaria de Fazenda, com todo respeito. É claro que é mais cômodo e conservador, ninguém quer perder. Se for perguntar ao técnico da Secretaria de Tributos se quer perder, lógico que não quer perder. Mas é óbvio que se for perguntar ao secretário de Desenvolvimento Econômico se seria bom para ele, eu vou falar que é ótimo. Então, depende do ponto de vista. Eu acredito que é uma boa e espero que se não puder vir a 2%, que venha a 2,5% e pelo menos a 3% a proposta, para seguir pelo menos a 7,21% e a 20,01%, que a 20,01% já teve redução. Foi um incentivo que foi dado. E esses 5 milhões que foi feito de incentivo para cá. Por que foi, por exemplo, a 7,10 de limpeza e conservação teve um benefício? Por que da NES não dá na 14,01? Então, na verdade, é ponto de vista. E levando do ponto de vista da indústria, aqui eu trago que hoje os 3 contas que eu falei, 20,01, 7,21 e 14,01, que são as da indústria offshore, que eu acho que é a que maior traz receita para o município. Eu acho importante pensar com carinho nesse ponto. Bom, sobre a questão das emendas, nós estamos aqui realmente para poder ajudar. Eu tive hoje já sentado com o pessoal da Secretaria de Fazenda, justamente o doutor Eduardo. Nós conversamos, eu conversando até hoje com o Patrícia, lá na prefeitura, batemos um papo e ficamos preocupados com algumas questões que estavam sendo propostas na 011, que a 008 contemplava e por conta do veto, ficou de fora. E aí eu fiz algumas emendas aqui, já ajustados lá com o pessoal da Fazenda, porque eu não ia nem emendar mais. Esperar por conta de todo esse imbróglio que aconteceu, eu não ia nem emendar mais. Mas a emenda é o seguinte, a primeira é o seguinte, nós vamos revogar o artigo 205, 206 do Código Tributário Antigo, por conta da questão do incentivo. Nós estávamos conversando hoje, se o incentivo já foi dado,
Se já está colocando na tabela 3,75, se você deixa o incentivo do 205 e 206, seria mais 25% sobre a tabela de 3,75. Então nós teríamos aí uma alíquota, doutor Juliano, de 2,8. Nós fizemos o cálculo mais cedo. Então eu tenho certeza que não é, doutor, uma proposta minha e tal. Realmente eu tenho certeza que foi um erro material de parte do governo, porque a intenção na 08 já era essa. Não era de reduzir a tabela de 5 para 3,75 e depois dar mais 25% sobre o valor de 3,75. A intenção do governo, o De Rossi aí, o Juliano vai poder falar, eu acredito que já era de manter o valor de 3,75. E não era o que veio. O que está aqui hoje é 3,75 mais 25%. Porque a lei 157, como o vereador falou, que traz essa questão de que não pode mais ter o benefício, ela está dentro, nós discutimos hoje, como ela está dentro do critério de 2% a 5%, seria permitido 25%. Então seria muito perigoso. Só que, né, ao fazer essa emenda, eu fiquei preocupado, e também conversamos hoje, sobre as empresas que iriam perder, porque vocês mandaram para aqui na 011, algumas empresas, e, por exemplo, a hotelaria não está incluída aqui. Ela hoje está utilizando a lei do incentivo, por força da Lei Complementar 247 de 2015, ela está aproveitando a questão e está pagando 25% a menos. Ela é 5%, está pagando 3,75%. Eu anulando, fazendo a emenda aqui, de anular os artigos 205 e 206, que é do incentivo, nós vamos, por exemplo, fazer com que algumas empresas, como a hotelaria, paguem 5%. E aí nós estaremos aí dando um duro golpe até que se venha o código, que é o ano que vem, e a Câmara volta em meado de fevereiro, vai votar isso aí lá para meio de março, mas a questão da noventena, estaríamos com o código aí lá para julho. Vereador, vocês estão fixando uma data para a Câmara votar, esquecendo que a Câmara pode convocar a qualquer momento por interesse público ou o prefeito. Nós podemos votar dia 1º de janeiro, se quiser, 2, 3, sei lá. Entendeu? A Câmara pode fazer essa votação. Então vamos esquecer esse prazo. Só um esclarecimento, doutor Eduardo. Tem para mim o princípio da anualidade. Mesmo votando 1º de janeiro, só vigoraria em 2019, aí não adiantaria. Então não adianta. Então, por conta disso, nós vamos fazer uma outra emenda também. Estaremos aí suprimindo os artigos 205 e 206 da 053 de 2005, que é o Código Tributário, tirando o incentivo, mas pensando nas empresas que não estão elencados na tabela que foi enviada na 011, eu vou fazer uma emenda também colocando todas que vocês mandaram no Código Tributário. A proposta que vocês fizeram de Código Tributário, que não está contemplada aqui, eu vou completar. Isso aí é até novo, doutor. Nós pensamos lá na secretaria, quando estávamos fazendo, nós vamos colocar todas as outras que veio no Código Tributário, porque vai ter algumas atividades que vai ficar fora. E aí nós daremos um duro golpe nessa empresa, porque já está pagando 3,75 por força do incentivo e não terão incentivo, porque eu vou acabar com o artigo que dá o incentivo. Então eu queria que os técnicos, aí uma coisa nova, acho que o pessoal da Fazenda viu, mas se também quiser fazer algum apontamento sobre isso, falar sobre as duas emendas que eu estou fazendo. Volto a falar. A primeira revogar o artigo 205, 206, que dá o incentivo, e como ele vai tirar o incentivo, vou colocar as empresas que não foram elencadas no projeto 011, que foi encaminhado a essa casa. Obrigado, presidente. Obrigada. Sobre o 206, em especial, ele já até perdeu eficácia, que era 36 meses a partir. Mas vive indo empresa lá na prefeitura perguntar se ele ainda está em vigor, mas ele já até perdeu eficácia, o 206. Então, mas mesmo assim as empresas estão sempre achando que podem se beneficiar. E eu acho que a comissão não tem nada a opor. A lista que foi proposta no código é uma lista que trará muito mais segurança jurídica às empresas. Nós tínhamos 2, 3, 4, 5 incentivo. Havia uma polêmica por parte das empresas se enquadravam ou não no incentivo. Requerimentos e requerimentos administrativos de enquadramento de incentivo, consultas tributárias sobre a reclamação das empresas da diferença entre porque eles preferiam ter o incentivo já no item, porque minha empresa pode, não pode, a empresa de fulano pode, a minha não pode. Realmente, você ter um incentivo é ótimo, mas o incentivo é subjetivo. Traz demanda para a administração e traz insegurança para os contadores.
uma reclamação relevante dos contadores. Se pudesse ser a lista como um todo, eu lembro que a gente nem chegou a apresentar com medo de acharem que estaria muito em cima de votar a lista como um todo. Mas a lista como um todo está com as alíquotas muito melhores que a anterior, para o contribuinte. É 2, 3,75 e 5 só naqueles de banco e cartão de crédito, que é uma coisa que ninguém dá incentivo. Tem alguém? Bom, eu queria perguntar se alguém na plateia, que, apesar da nossa ser funcionário já ter passado por aí, mas esse período agora será dedicado à plateia, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida, o pessoal que está aqui, alguém quer se dirigir aqui à mesa, os técnicos daqui da prefeitura, os vereadores? Ninguém? Mais alguém da mesa quer usar a palavra? Mais alguém da mesa? Doutora Juliana. Falando que hoje eu estou terrível com o microfone, vocês não estão acreditando. Séria candidata está aqui com a gente daqui a 2 anos. 3 anos. Quero ser avó. Fica a dica. Nada impede de fazer as duas coisas. Não, deixa a doutora ali. Então, assim, o Elbert, por favor, não tome como pessoal a nossa não aceitação do 1401, mas assim, só em relação a um comparativo, né, com 7,20, nós estaríamos falando em torno de uma renúncia de 1,75% no item de 200 milhões e no outro de 200 mil no máximo, nem isso, 100 mil reais. Então, realmente é um impacto muito forte. Nós fizemos várias simulações, tentando, porque houve um pedido também para colocação em 2%, mas é aquilo que eu falei, nem sempre o incentivo fiscal é solução para a vida econômica de um município ou de um estado. Já visto que a gente passa hoje no estado do Rio de Janeiro, né? E eu queria agradecer a todos aqui presentes, dizer que a Secretaria de Fazenda está aberta a todas as sugestões, a todos os pedidos, e dizer que a gente ficaria muito feliz também de receber indicação de outros órgãos ou de outras secretarias em como atrair as empresas, porque não é só o ramo tributário que atrai as empresas, né? É uma conversa junto com o empresário, o que você necessita, e isso não é cargo da Secretaria de Fazenda, o que você aspira do município, o que você aguarda que o município te dê de retorno e o que você vai dar de retorno ao município. Então, acho que isso também é uma coisa para ser pensada. E agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui representando a Secretaria de Fazenda. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Bom, eu, para encerrar, agradecer a presença de todos, né? Foi muito bom, foi esclarecedor. Espero que a Secretaria entre em contato com o vereador Maxwell agora, que marque aí com o vereador Elbert Maxwell, o líder do governo, já está marcado, para que a gente... Eu vou estar aqui também. Dizer que ainda não me convenceu, Elbert, que a sua emenda é ruim. Eu convencido não estou. Eu aceito, né? Lembra quando eu falava do negócio lá do urbanismo lá, que veio para cá, essa casa, que alguma coisa não estava legal? Continua se arrastando até hoje. Já voltou uma outra lei para cá. E eu continuo duvidando que a emenda de Welber de trazer para 2% seja um negócio que prejudique tanto. Eu não sei se fez a projeção, entre todas as projeções, claro que deve ter feito, da quantidade de indústria, apesar da doutora também falar das dificuldades de atrair, né? Mas eu acho que diminuiu pelo menos uma dificuldade de atrair. Que a gente diminuiu uma dificuldade de atrair novas empresas, nós diminuímos, que é fazer o nosso preço competitivo com os demais municípios. Isso aí, ninguém vai me convencer que o empresário vai querer se estabelecer em Macaé a 4 e deixar de se estabelecer 50% mais barato, né? Eu acho que... Eu quero saber, a possibilidade de vir novas empresas atraídas por... Apesar da doutora Juliana ter convencido que não é só isso, mas eu acho que Macaé não é só isso. Macaé é 2%, mais um parque industrial, mais um parque logístico, mais hospital, mais escola, mais faculdade. Então, Macaé não é só os 2%, doutor. Né? Se a gente comparar o nosso aparato que a gente oferece
com Conceição de Macabu, Carapebus, não sei quem, não sei o quê, se eu fosse empresário também eu viria para Macaé, né? Então, eu acho que 2% é mais um. E isso ainda não me convenceu que é ruim. Eu vou até acreditar, porque vocês são técnicos, eu sou médico, né? E vocês são os técnicos. Então eu vou aceitar como sendo ruim, mas não acredito no fundo, que possa ser ruim, né? Perde 38 milhões há quanto tempo? Em quanto prazo? Nós vamos perder tantos 38 milhões por aí, por coisas que não foram feitas ou que foram feitas, né? E que vai se pagar o preço dessas feituras, né? Mais tarde, né? Algumas a gente debateu muito nessa casa, e que se fizeram, se fez, e vamos ter, como diz Maxwell, nossa dívida, o nosso passivo vai ser muito grande, né? Então, que eu fico até questionando se esses 2% de Welbert não seria mais barato. O Welbert seria muito bom para o município, acho. Mas vou votar conforme a secretaria diz que precisa ser votado. Vereador Welbert. Tanto que eu estou tendo entendimento também que eu vou recolocar todas que estavam na 0,8 menos o aumento de 2%. Vou colocar 3,75. Mas fica aí um apelo, um pedido, que se não dá para ser 2, que seja 3 igual ao Rio das Ostras, seja 2,5 igual ao Açu, pelo menos que sejam próximos os municípios que estão competindo com a gente mesmo. Ou essa questão das empresas do Ipuaçu é tudo mentira. Ah, não está indo, tal. Então está indo realmente. Então quem está disputando com a gente, por mais que a doutora Juliana tenha colocado que não é só por isso, mas foi o que o Eduardo falou, é mais um atrativo. Pô, pera aí, lá tem essa questão aqui, mas pô, aqui eu tenho essa questão financeira que é melhor, torna-se mais um atrativo. Então fica aí uma sugestão, se não deu para chegar no 2%, chega a 3%, que dê para melhorar um pouco mais, contando com a melhora na arrecadação a médio e longo prazo. Lógico que a curto prazo teremos aí uma perda de receita. Queria falar que, no decorrer dos próximos exercícios, nada é impossível ter uma redução de alíquota. Haja visto que em 2015 nós tínhamos uma alíquota de serviços portuários de 5% e reduzimos para 2,5%. Então, a questão, Elbert, de ser 3,75 e no exercício seguinte passar para 2,5%, 2 ou 3%, com o advento aí das promessas do altos investimentos que vai ter em Macaé, com recuperação dos postos Maduro, eu acredito que é um estudo a gente ser feito. No mais, eu agradeço a intervenção de todos os senhores vereadores, intervenções pertinentes, o Maxwell com suas propostas, que amanhã a gente estará reunido às 14 horas, a equipe estará aqui, 15 horas, amanhã às 15 horas, como hoje tivemos com o Elbert, e agradecer aí a Juliana, a sua empolgação de hoje, essa criatividade, ela que desbruçou nesse Código Tributário com a equipe lá da consultoria, Juliana. Muito obrigado aqui, doutor, muito obrigado pela oportunidade, esse acolhimento caloroso que vocês nos dispensam, e a gente está lá de portas abertas. Não, eu acho que as mulheres hoje da secretaria foram as mais atuantes aqui, né? Que me desculpe o Derossi e os outros. Obrigado, Adail, por ter vindo aqui. Aos vereadores, deu número para votar hoje aqui, 9 vereadores, né? Deu quórum, 9 vereadores, número para votar. Então, agradecer a presença de todos. E os que vêm, parece que são quase sempre os mesmos, né? Que se repetem nas audiências públicas, são sempre os mesmos. Não sei se vontade mais de participar, ou sei lá, o que bicho que é. Mas somos mais ou menos os mesmos. Agradecer a presença de todos. Dizer que nós temos mais audiência pública essa semana? Tem mais uma quinta-feira. Temos encontro amanhã, temos quinta-feira audiência pública. E agradecer a presença de todos e vamos acabar com esse Código Tributário de uma vez por todas. Boa noite para todos.